Olá amigos, eu sou Patrícia Torres, mais uma vez com vocês apresentando o programa O Tal do Sucesso. Eu estou gostando bastante de fazer algumas reflexões sempre no início do programa e hoje eu estive pensando bastante no que eu iria falar, né? Então eu acho interessante, o Everton Anunciação está aqui com a gente, já vou apresentá-lo para vocês. E a história de vida dele, a conduta que ele tem, profissional, social, acho que vão refletir bastante isso que eu pensei muito no dia de hoje, que é sobre viver do hoje. Eu tive algumas conversas de manhã com pessoas que estão naquele ciclo de medo das coisas, de ansiedade com o dia de amanhã, de correr atrás de um objetivo e esquecem de viver o momento de hoje, né? O precioso momento que a gente está passando dia a dia. Então esquece de valorizar as mínimas vitórias, conquistas que tem, porque está sempre lá atrás de um objetivo X. E é interessante pensar que esse objetivo X, na realidade, ele nunca vai ser alcançado, porque ele vai estar sempre se ampliando. O universo é infinito, as possibilidades são infinitas, e cada vez que você chegar naquele momento X que você estava esperando tanto, você já vai querer outro. Então o programa é o tal do sucesso, o tal no sentido de caminho, e é para lembrar justamente da gente aproveitar cada segundo da nossa vida, desfrutar do tal, desfrutar do caminho, porque ele é cheio de coisas boas, de pequenas conquistas que, se somando, vão chegar no ideal que a gente tanto quer na nossa vida, que é ser feliz, que é ter sucesso, reconhecimento. Eu estou aqui com o Everton Anunciação, ele vai falar sobre as 4 dimensões do sucesso. Everton, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer também você ceder o seu tempo. O Everton é super envolvido fora das atividades profissionais, as atividades sociais dele também requerem bastante do tempo dele. Então ele despendeu aí um tempo para estar expondo a vida dele, contando a trajetória de vida dele, o que ele está fazendo no dia de hoje. Então vamos lá. Comecei conversando com o Everton, a gente tomou um café juntos, falamos sobre o começo da vida dele e tem a ver com essa questão do tal do caminho. O Everton, fala um pouquinho aí como é que você começou a sua jornada aí profissional, Essa busca desde... Hoje eu estou com 42 anos, vim de Brasília, e exatamente chegando na adolescência, numa família classe média baixa, que meu pai não podia me dar uma boa recursos materiais, mas me deu um bom conceito de ética e de viver em família, tá? Mesmo nos altos e baixos da relação da família, mas a gente sempre estava junto. Então, nesse aprendizado, eu vi que eu tinha que me inspirar nas pessoas. Então, via pessoas que trabalhavam, e aí com isso eu fui vendo que realmente cada um pode construir seu caminho. E aí assim, você começa trabalhando desde vendendo jornal, muito legal, de forma humilde, sabe? Naquela época ainda tinha jornal, não tinha só portal na web, tá? Você tinha que acordar às 5 da manhã vendendo jornal. Meu pai fez a caixinha pra gente vender jornal dentro da bicicleta que eu tinha, que ele deu pra mim. E aí você vai aprendendo a relacionar com as pessoas. E nesse relacionamento com as pessoas vai ver que as pessoas querem seu sucesso. Desde você um pequeno jornaleiro até você vai galgando caminhos passo a passo naquele dia a dia. Eu acho muito legal, Everton, você falar esse começo, essa trajetória, porque hoje em dia, logo mais, a gente vai estar mostrando um pouquinho, O Everton tem livros, É um homem que está sempre se atualizando, vendo o que tem de moderno, aonde ele pode estar passando a mensagem de vida dele. E quem não conhece o comecinho da história acha que foi tudo muito fácil, Que você já cresceu fazendo isso, sabendo tudo que você está fazendo no dia de hoje, E não é bem isso, O Everton falou umas frases aqui para mim muito legais, que é sobre perder o foco versus planejamento e nunca desistir, só diminuir a velocidade. Como é que você praticou isso na sua vida, Everton? Na verdade, assim, naquele começo da adolescência, você quer tudo ao mesmo tempo, mas você não tem preparação para decidir qual o passo a passo para chegar até ali. E exatamente isso, eu vendo pessoas que eu me inspirava naquele momento, que eles tinham alcançado alguma coisa, eu fui trabalhando. Primeiro eu consegui um emprego e foi engraçado, meu primeiro emprego basicamente foi o quê? Numa escola pública que eu estudava, eu vendo uma pessoa mexendo no computador, não tinha computador ainda em Brasília direito, eu falei, que é isso? A pessoa falou, não, você pode mexer desde que você realmente peça autorização para alguém, para a diretora. Pedi autorização, fiquei brincando ali nos computadores,
6 meses depois, aquele pessoa que me ajudou me conseguiu o primeiro emprego. Muito então assim, legal. porque você provocou as mudanças. E aí você começa a ver que na verdade não existe uma sorte pré-calculada, você pode provocá-la. É você sempre dar oi para todo mundo. São gestos simples da realidade, simples, né? E você vai colhendo passo a passo, vai vendo que as pessoas querem seu sucesso. E você fazendo elas crescerem também. E nessa questão, o que aconteceu? Eu fui conhecendo uma pessoa atrás da outra. Seja no primeiro emprego, depois no segundo emprego. E eu sempre ia vendo que o problema não era a técnica. A técnica você pega os livros, estuda, vai pesquisar. Mas é o comprometimento de resolver o problema e a atitude de que nós vamos resolver aquele problema. Porque as pessoas realmente que abandonam qualquer possibilidade de resolver, essas pessoas não têm longevidade, elas simplesmente abandonam desde qualquer uma relação pessoal, uma relação sentimental e um emprego. Não, é bom você deixar um legado na sua carreira, um legado na sua vida profissional. E eu fui vendo isso, que se você tem uma direção e você paga aquele preço de ir galgando pouco a pouco e vendo, olha, eu vou esperar 2 anos, 3 anos para colher, aí sim você pode exigir alguma coisa. Mas é muito cômodo. Né? Você falou assim, desde jovem, você sempre teve essa questão do foco muito claro, né, na sua mente, né? E isso é uma informação interessante para as pessoas, porque nem sempre aquilo que você determinou de percurso, ele vai acontecer exatamente daquela forma. Mas, se você não tiver um objetivo traçado, que caminho você quer percorrer, mesmo que depois ele mude, fica bem mais difícil, não é verdade? Muito. É essa questão de você... É porque o brasileiro, ele vem numa situação que é o quê? Ele sempre teve medo do futuro. Sim. Nós fomos crescendo para o quê? Viver completamente louco o presente e esquecer o futuro. Mas hoje o futuro realmente existe. O mundo não acabou no ano 2000, a inflação acabou, mostra que a gente tem que planejar. Você vê crianças há 10, 15 anos usando a mesma moedinha de R$1 e estão felizes. A gente talvez não teve isso, nossa geração, mas eles estão tendo isso hoje. Então, essa questão de você preparar a pessoa, que os pais têm que ensinar realmente para ele aprender a voar sozinho um dia, e essa questão de comprometimento e relacionamento. Porque se você chega aos 20 anos, a sua cabeça do que você queria com 15 anos pode ser totalmente diferente. Mas pelo menos se você foi construindo de forma ética, construindo seus amigos, você pode mudar de profissão, mas as pessoas vão referenciar suas escolhas, né? Everton, e você, na nossa conversa, você falou bastante sobre antecipar a onda, né? E acredito que hoje em dia a gente tem muito mais recursos, né, para saber uma tendência, para antecipar um estudo, né? Você acha que isso que eu estou te falando tem base, tem fundamento? Tem, porque, por exemplo, nos últimos 20 anos, basicamente, eu estudei minha carreira e sei onde eu estou e eu sabia onde eu queria estar, nas coisas que eu queria estar trabalhando. Por quê? Porque em determinado momento lá atrás, por conta própria, eu peguei até dinheiro da minha própria rescisão de um trabalho anterior. Eu não fui gastar só em viajar e baladas, não, eu fui estudar. Porque eu sabia que aquele próximo, a tecnologia, era a minha onda, que ninguém estava vendo, ou provocar a onda. Então eu fui gastar dinheiro naquela coisa que eu acreditava. E às vezes, nesse próprio estudo que eu estava fazendo, numa escola, numa faculdade, num curso técnico, eu conheci pessoas que me contrataram, que viram que eu estava pagando meu bolso. E eu fiz por merecer, eu aprendi, eu estava focado em aprender. Então, os meus melhores empregos que eu consegui foi exatamente oportunidades dessa, de ir para os Estados Unidos, de oportunidade de ir para os Estados Unidos, ou em mesas de bares, amigos de networking. Exatamente, você vê a onda que ninguém está vendo e você começa a estudar aquilo. E aí sim, quando o mercado volta com aquela onda, você já está pronto para ela. E isso é o foco também, né? Que a gente falou no comecinho. Né? Você ter um objetivo e aí tudo que vai acontecer na sua volta vão te conduzindo para o caminho que você... E você acaba virando, não por ego, as pessoas começam a acabar te seguindo, não você só seguir as pessoas. Você acaba virando um formador de opinião. Você gera uma onda também, exatamente. Né? Talvez o que você está gerando não é por curto prazo, é por longo prazo. Que é exatamente você tentar andar sempre com as melhores pessoas para aprender com as melhores pessoas. Que é assim, e aí sim, você está compartilhando conhecimento. Porque quanto mais você compartilhar conhecimento, mais você cresce. Faça seu chefe crescer, que ele vai fazer você crescer. Faça seu subordinado crescer, que ele vai fazer você crescer um dia.
Eu acho que isso você acabou falando agora uma questão muito importante, que eu já conversei com algumas pessoas e conversas até que eu fiquei um pouco triste de imaginar como é o dia a dia daquela pessoa, né? Porque coisas do tipo, eu tenho um sócio, mas eu tenho que prestar muita atenção naquilo que eu tô dividindo com ele, porque pode ser que ele acabe me passando a perna. E na realidade, né, a gente sabe que tudo aquilo que você vai fazendo e compartilhando só aumenta, né? Então não tem que ter esse medo. Não tem que ter esse medo. Você só tem que, para tudo na vida, seja as dimensões do que você escolha na sua vida, você tem que mensurar. Se você vai mensurar a cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, você tem que mensurar. Qualquer coisa na vida você tem que mensurar para você questionar, saber se você está na direção certa. E ter capacidade de mudar se você estiver errado. E aí a gente vai mudar um pouquinho para a dimensão espiritual, né? O Everton tem um blog atualmente, né? Que é o E-Deus, ele vai falar um pouquinho sobre isso. E a maneira, o caminho, aí o tal que ele perseguiu para chegar a Deus foi bem diferente, né? Muito. Ele foi meio cético, e aí conta aí como é que você chegou no... Foi o quê? Exatamente, como eu sempre acreditei em buscar as dimensões de que não basta você só estar bem materialmente, tá? É uma jornada disso, que vai pagar o dinheiro é só para pagar as contas do que você acredita, porque você tem que estar feliz, se realizando materialmente. E não é questão de conseguir, é tentar, sempre estar tentando. E como eu tinha um momento que eu tinha minhas dúvidas espirituais, eu exatamente 10 anos atrás, em 1998 ali, e eu fui sair de Brasília, fui morar nos Estados Unidos, fiquei 3 anos em Berkeley, São Francisco, depois já vim morar em São Paulo. Só que naquele momento eu queria saber, tá bom, agora eu quero saber quem é Deus na minha vida nesse momento espiritual que eu queria achar. E nisso eu fiz uma pesquisa. Eu já escrevia livros técnicos de informática, meus livros já foram usados em faculdades, tudo. Até que eu falei, vou pesquisar o que as pessoas têm dúvidas sobre espiritualidade, quais eram as minhas dúvidas. E aí eu acabei descobrindo que na verdade todo mundo tinha muitas dúvidas, mas ninguém tinha ido lá pesquisar. E aí eu fui ver que na verdade, quando eu fiz a pesquisa e encontrei minha concepção de Deus, de espiritualidade, na verdade eu vi que as religiões são boas. As pessoas às vezes que usam em benefício próprio ou não, ou ainda na imaturidade, entender o que ela é, o que é o conceito de Deus. Então, mas naquele momento eu respondia minhas respostas, minha convivência com Deus. Mas para não jogar tudo fora, essa pesquisa que eu fiz com os principais líderes religiosos e 2.000 jovens, eu virou um site chamado www.edeus.org. Eu acho bem legal o pessoal aí consultar, pesquisar, porque tem muita coisa interessante. Porque exatamente, na época todo mundo falava de e-mail, de business, mas ninguém falava de e-Deus. Sim, é perfeito então, o nome. E o site exatamente não tem uma religião específica, o site. Ele tem o objetivo de quê? Disseminar espiritualidade e voluntariado. Porque são 2 assuntos que fazem a pessoa tirar o olho somente do seu umbigo. Quando você para de pensar um pouquinho só em você, aí sim talvez o seu anjo, a sua intuição fale com você. Esse é um grande momento. Então por isso, eu na minha concepção hoje, que são 2 momentos. Espiritualidade e voluntariado faz você parar de pensar em você. E aí sim você consegue ver que você não é o centro do mundo e você consegue ajudar o universo de uma forma melhor. E você contou uma história aí, Hare Krishna, que eu gostaria que você contasse aí pro pessoal, falando sobre o amor líquido, né? Que é o que acontece entre as pessoas. Né? A relação de amor entre a sociedade, que é o que o Everton está falando na questão do trabalho voluntariado, né? Que tem que existir isso, não é? É porque na verdade assim, a falta de paciência hoje, nos últimos 100 anos, está acontecendo tudo de bom e de ruim na visão de uns da humanidade. Só que a gente tem que ter paciência que os nossos avós viram coisas que nós não passamos por elas. A gente está no século XXI, e a gente tem que ter paciência, que a gente tem que passar o bastão para a próxima geração. A gente está vendo coisas ruins, coisas boas, e nossa próxima geração vai ver coisas boas e ruins dependendo do que nós passarmos. E não adianta a gente culpar os outros. Nós podemos mudar o ciclo. Nós podemos criar novos ciclos. E aí, existe o livro do Zygmunt Bauman, um sociólogo francês, que ele diz exatamente isso, que é amor líquido, contemporaneidade líquida, que é o que? As pessoas não têm mais paciência do bruto. Já querem o líquido para vir me saciar. E não é isso. Algumas pessoas, se você quer ter paciência, você tem que ter paciência para você mesmo, que você está numa fase de primeiro lugar, né? Então, com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo, se perdoar, mas, como Einstein falava, é ignorância você querer cometer sempre o mesmo erro e querer resultados diferentes.
E é isso que eu volto àquele assunto. Você tem que ter capacidade de ser imparcial, de estar sempre medindo as coisas que você faz e as pessoas fazem com você. Não é porque a pessoa vive com você, a sociedade vive com você, que você não pode dar feedback para ela também. Se você vê coisas erradas, e se você não muda, ou dá seu feedback para a pessoa, você está sendo cúmplice. A gente tem que procurar heróis. Se está faltando heróis, que você seja um herói. E nós conversamos bastante também a respeito de antecipar uma maturidade que acaba acontecendo com o tempo, né, durante um período aí da nossa vida, principalmente na adolescência, na faixa dos 20, 25 anos, né? Tudo que você ouve acaba parecendo que é uma crítica, acaba parecendo que alguém está querendo defrontar com os seus pensamentos, as suas ideias, e com o passar do tempo, com a maturidade, cada vez mais você vai vendo as opiniões alheias, como as pessoas pensam de uma maneira mais leve, não é, Everton? Você vai aceitando, você vai vendo que realmente, poxa, se a pessoa está falando aquilo, é pro meu bem, né? É com o intuito de melhorar, não precisa ser reativo, né? Eu falei na terça-feira e vou falar novamente, né? Para você estar certo, o outro não precisa estar errado, né? Os dois podem estar certos. E o Everton, o que eu achei muito interessante é que ele começou muito com a visão de pesquisador, né, nos seus trabalhos, tanto na parte espiritual como na parte emocional, que ele vai falar pra gente daqui um pouquinho. A mentalidade dele sempre foi muito fria, e isso colaborou muito, não é, Everton? Muito, porque na verdade, assim, quando você não tem visão preconcebida, é a melhor coisa para tudo. Hoje, por exemplo, quando você sempre passa de uma situação, experiência na vida, o que for, naquele momento que você está naquele incêndio, você não é a melhor pessoa para ser ouvida. Então, por isso exatamente quando você está de fora pesquisando, de forma imparcial, você vai ouvir o que as pessoas têm para dizer, e você vai entender e aprender. Então, todas as pesquisas que eu entrei totalmente virgem, sem dados nenhum. Eu só fiz uma estratégia séria, visão técnica, procurando métodos, estudando como que faz uma pesquisa para saber, tá bom, vamos entender o que as pessoas entendem sobre Deus, sobre espiritualidade. Agora foi sobre casamento, a próxima foi sobre mulheres, relacionamento, expectativa, e cada um você nasce totalmente puro. Olha, eu quero ver o que as pessoas fazem. E aí você vai vendo que, na verdade, muitos problemas acontecem em qualquer lugar, seja numa mansão, numa favela, os problemas são o mesmo. Então você vai aprendendo que, na verdade, existe uma linha tênue igual. Quando eu fiz a pesquisa da espiritualidade, eu vi que todo mundo queria entender Deus, só que ninguém ia lá para entender quem era Deus. Não é para entender visualmente, mas é primeiro sentir, buscar os dados. E para você proporcionou, eu tenho certeza que com essa sua pesquisa aí, que você me citou aqui, 40 mil pessoas, é bastante gente, é um número bem expressivo, né? Você possibilitou uma expansão de consciência para as pessoas que participaram dessa pesquisa também, não é? Porque na verdade depois que você compartilha com elas, é a primeira vez, nossa, o meu problema também é de uma outra pessoa. Sim. Só que aquela história, só que também o mesmo problema que está acontecendo, a solução, as pessoas estão usando a mesma solução. E não está depois cometendo outras soluções. Eu conheço pessoas que seja na questão emocional, seja na questão espiritual, está há 20 anos fazendo a mesma coisa e não quer mudar. E aí que está o grande, talvez, erros que a pessoa tem que mudar. Se está dando errado aquela estratégia, muda a estratégia. Porque eu acho que, não importa seja na questão emocional, espiritual, você tem que medir o que está acontecendo, reavaliar, olhar para você mesmo e falar assim, eu estava errado, vamos pedir desculpa, o que tem que pedir desculpa e começar tudo de novo. E nessas pesquisas, Everton, agora indo um pouquinho para a dimensão emocional, né? Nessas pesquisas aí que você realizou, você chegou a conclusões também, como você falou, sobre o casamento, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre o casamento, que é um tema tão polêmico, é um tema que teoricamente seria o melhor caminho para as pessoas conhecerem o verdadeiro amor, né, e a tranquilidade, mas muitas vezes ele é cheio de tropeços e de empecilhos, né? Me fala das pesquisas um pouquinho. Então assim, quando eu terminei o edeus.org, eu comecei já a escrever para algumas revistas sobre espiritualidade, uma ética corporativa, emocional. E aí, só que as conclusões do livro viraram esse livro, da pesquisa virou esse livro aqui, Viva Finais Felizes, que exatamente fala sobre uma ética social, que exatamente fala como sendo a pessoa em si, um cidadão, ele é o responsável pela sua peça teatral.
seja pelo final ou não, ou feliz ou não feliz. Ele é cúmplice. Então, eu falei sobre isso. Então, as pesquisas voltadas para a questão espiritual, nasceu o site deus.org e nasceu esse livro aqui. Depois eu fui para a próxima dimensão, que é o quê? Fazendo trabalho voluntariado, um grupo de crianças perguntou para mim, por que meus pais separam? E aí eu queria saber, então tá bom. Eu falei, então eu vou tentar entender o que aconteceu. Peguei os dados, já estava viajando em 24 países a trabalho, a lazer, tudo. E eu fui entender o que os dados diziam sobre as separações. Porque se eu fosse entender sobre o casamento, isso é muito subjetivo, eu estaria pesquisando até hoje. O que é o amor, se é o casamento. É um campo muito complexo, muito amplo, né? Só que eu fui pelas portas dos fundos, então. Isso. Na separação eu sei saber, aí sim, na separação, no divórcio, eu consigo os dados por que eles separaram. Aí sim eu conseguia entender. E aí, conclusões você, assim, o que mais acontece que ocasiona o final de um relacionamento? Tá, e aí nasceu esse livro aqui, Nunca se Case Antes dos 30, que mostrou o quê? É bem polêmico, por sinal, né? Um título interessante. E a versão Metrópolis, porque no interior, o homem mais machista ainda, aí a situação é pior ainda para a mulher. E mostrou o quê? Que sim, a mulher pode casar antes dos 30, o homem que não, estatisticamente. Então, cabe à mulher... É obrigação dela, não é obrigação nossa mais, tanto. A gente tá ali amadurecendo lentamente. Cabe à mulher se proteger da gente inicialmente. Que é o quê? Não procurar uma alma gêmea, mas fase gêmea. Que é o quê? Porque tem homem de 40 agindo como de 15, tem homem de 15 agindo como de 40. É assim, não dá pra generalizar, não é? E a psicologia diz, toda a pessoa que foi muito abusada pode virar um potencial abusador. Você vê hoje muitas mulheres que não conseguem ter relação séria porque elas foram muito abusadas pelos homens ou pelas falsas expectativas que ela colocou nos homens. E você falou uma coisa muito interessante que você usou uma frase aqui que eu gostei muito, que é o que é acordado não sai caro. Né? Usando inclusive, você vai falar um pouquinho sobre isso, a questão da diferença de mentalidade entre nós, né, os sul-americanos, especificamente brasileiros, e os europeus, os americanos, que tem um jeito de iniciar um relacionamento afetivo diferente. Né? O que você constatou disso? Por exemplo, na questão desse relacionamento, eu senti que as três coisas que mais separam hoje são o quê? A incapacidade de relacionar, de dialogar. Porque simplesmente um acha que a alma gêmea se encaixa e é uma fotografia, eles não precisam investir mais nada. Esse é um grande problema. Eles acham que estão casando com uma alma gêmea e pronto. Uma fotografia, não tem vida aquilo lá. É o grande risco. E eles não têm medo de conversar um com o outro, porque um sempre vai fazer joguinho, não, você não me ama mais. Então a falta de temperamento, de conversar, é a pior coisa. Segundo, a incapacidade de preparar uma família. E terceiro, a questão material. Que é o quê? Até dinheiro demais separa, dinheiro de menos separa também. Eu acho que é um outro ponto interessantíssimo, né, de se falar, porque quando eu escolhi também o título do meu programa, né, o tal do sucesso, eu também quis desmistificar muito a questão de sucesso com dinheiro. Né? O sucesso não é isso. É uma atitude. É uma atitude e o sucesso, acima de tudo, eu acho que é ser feliz. Né? Então você está aí reforçando esse conceito na questão de que às vezes um relacionamento, um casamento não dá certo e o dinheiro demais também pode ser um problema, não é verdade? Você vê agora exatamente, e a sociedade está aprendendo isso, até nos Estados Unidos, os bilionários americanos estão fazendo um conceito de quê? De doar, exatamente, eles vão, 90% da riqueza deles, eles vão doar para causas nobres e deixar para a família só 10%. Porque eles sabem que se deixar tudo para os filhos, talvez esse filho não vai desenvolver o seu potencial. Muito vai atrofiar seu potencial, né? Criativo. Ou seja, se você der tudo pro seu filho, ele pode atrofiar. Ele não usa a criatividade dele. Não, você está falando um ponto que eu discuti em semana passada, exatamente a questão de eu não tive tudo de mão beijada. Graças a Deus. Né? Foi isso que me impulsionou a começar a trabalhar aos 15 anos de idade, de correr atrás dos meus sonhos desde cedo. Né? E quando eu comecei, eu lembro perfeitamente, meu pai já é falecido, mas ele ficou muito bravo, né? Porque a gente não precisava naquele momento. Né? Mas 3 anos depois a nossa situação ela mudou muito e eu me antecipei à onda, como você mesmo falou. Né? Então, para mim, só veio a lucrar, né?
Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouquinho eu vou voltar com o Everton e a gente vai falar bastante sobre essa questão de relacionamentos afetivos, porque ele tem um material bem interessante sobre isso. Até já, pessoal. Olá, eu sou Cintia Arada e acompanhe com a gente toda segunda-feira às 11 da manhã o Clique Esporte. Eu e Felipe Vidal, aqui na Clique TV. Olá, eu sou o Dirceu Reisner. Você quer ser o profissional do futuro? Então não percam o programa O Profissional do Século XXI, todas as terças-feiras, às 16 horas, aqui na Clique TV. A partir de agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Em Forma comigo, Solange Frazão. Estamos aí aguardando você. Quer levar uma qualidade de vida melhor? Aprender o que de melhor você pode fazer para ter um bem-estar mais gostoso na sua vida? Entrar em forma? Aguardo você. Segunda-feira, um beijo, das 2 às 4. Bom, amigos, estamos de volta aqui com o programa O Tal do Sucesso e tá sendo assim um bate-papo super agradável com o Everton, né? O Everton é super descontraído, tem um jeito de passar a mensagem dele de uma maneira leve, né? Tenho certeza que vocês aí, internautas, também estão gostando bastante. E durante o intervalo a gente estava falando sobre a questão de relacionamentos, né? E o Everton também usa uma expressão que eu achei sensacional, que é falar iniciar relacionamentos e saber jogar o retrovisor. Não é verdade? Fala um pouquinho disso, Everton. Hoje em dia, as pessoas, se você encontrar na maioria das vezes baladas, todo mundo conversa de tudo relacionamento. Só que normalmente você não tem uma lista negra para consultar lá um call center para dizer, vem cá, aquela pessoa foi boa para você ou não? Não tem o Serasa. Não tem o Serasa para o call center, então não tem. Porque na verdade, e todo mundo tem medo de falar sobre o seu passado. Eu não teria escrito esse livro, o Nunca se Casem nos 30, se 70% dos casais que divorciaram, se eu tivesse entrevistado, se eles continuassem pelo menos amigos depois da separação, mas não, a maioria não quer ver o outro. E é isso que você tem que saber, é uma coisa
que a gente tem que aprender que a moeda mais importante da gente é nosso tempo. Para quem a gente está dando nosso tempo? E aí sim, quando você realmente vai passar por uma nova relacionamento, você tem que fazer assim, aprender com aquilo, aprende o que deu errado, o que deu certo e joga o seu retrovisor fora. Olha só pra frente. Agora não, você vê muita gente carregando rancor. E às vezes colocando a culpa no lugar errado. Não, achando que o problema é na outra pessoa, não é. Normalmente a gente faz isso. Esse livro atual agora, porque as mulheres criam expectativa e os homens somem, lógico, normalmente é padrão que a mulher cria mais expectativa do que o homem. Só que tem homem também querendo coisa séria e a mulher fugindo da expectativa de homem. E aí, o problema é quem? É de quem cria ou de quem recebe? O problema é de quem cria expectativa, não é de quem recebe. Você tem que conhecer se aquela pessoa que você está criando, ela está preparada para isso. E o Everton estava comentando comigo que em função aí desses livros, ele já teve feedbacks tão positivos que já teve até amigos que casaram, né? Sério, tem homens pegadores que sempre vai achar que a grama do vizinho é a melhor. Se for assim, você vai morrer solteiro até 80 anos. Agora não, se você não focar, tem realmente uma pessoa que o leitor comprou o livro, depois que leu Nunca Se Casa, falou, não, agora eu estou pronto para casar. Porque senão vou sempre achar que a grama do vizinho vai ser melhor. E aí o que acontece? A maioria dos casais não separam, e às vezes quando o homem é o culpado, é porque ele está preocupado pelo que ele está perdendo lá fora, com os amigos, com as outras mulheres. Ele esquece de investir na mulher aqui dentro de casa. E aí o que acontece? Ele começa a ficar uma mulher atrás da outra. E vai chegar lá com 60 anos, vai dizer assim, nossa, o problema não era nas mulheres, era em mim. Eu que estava evoluindo e não soube selecionar. Não, e normalmente, né, Everton, eu acredito, né, que o ser humano, ele nasceu realmente para ter alguém, para compartilhar a sua vida, né, para dividir os momentos bons e os não tão bons. Na verdade, se você chegar lá na frente e você tá sozinho, deve ser realmente muito chato, né? Mas na verdade, eu nem me importo. No livro, eu não critico nenhum casamento A, B, C. A única coisa que eu questiono é o quê? Você tem que ser maduro para lidar com as pessoas. Se você quer ser um solteiro convicto, que meu livro fala de várias situações, a nova balzaquiana, solteiro com preguiça, canalha, homem de uma noite só, tem todas as coisas que estão acontecendo à noite, em 24 países. Eu não estou preocupado se a mulher vai casar, o homem vai casar ou não vai casar. O que é ideal para ele como ser humano é que ele seja autêntico para aquela pessoa. Hoje, se um cara quiser ficar com a menina, ele não precisa falar que vai namorar. Basta ele falar para ela assim, eu não quero namorar. Deixa a decisão com ela, compartilha a decisão. Então, o problema é quando ele usa o creme, ele mente para conquistar a pessoa e depois nem termina a relação e não fica com amigo. E hoje é perigoso você não ter amizades. Tenha medo das pessoas que não têm amizade. É uma das experiências que eu tive aí. Desconfie das pessoas que não têm... O homem que não tem amigas, desconfie da mulher que não tem amigos. Você identificou isso como sendo um ponto assustador, importante. Ponto. Porque na verdade, tem aquelas pessoas que só te procuram quando termina o relacionamento. Muito comum. Porque não sabe colocar o limite de conversar. E tem aquele homem que, as pessoas só são uma coisa na frente do relacionamento, da pessoa que está namorando. Depois é outra pessoa, e não é isso. Hoje em dia, a gente queria 2000 anos nossa liberdade. Nós temos que saber lidar com essa liberdade. E é só que essa liberdade não vai ser o nosso pai que vai vigiar, nem o nosso chefe vai vigiar, somos nós mesmos vigiando. E você falou também acabou citando, né, que Deus pede o equilíbrio nosso em todas as coisas, né? É o que eu acredito. Às vezes não importa se um vai acreditar em Alá, Buda, não importa o Deus. Mas se você tem uma concepção de espiritualidade, ou que você não acredite nisso, é o seu futuro lá na frente que vai dizer o que você construiu no seu passado. O que você deixou? Você deixou amigos? Você deixou pessoas que gostaram de você? E aí sim você vai ver que realmente é o seu legado nas dimensões espiritual, emocional, sabe? Talvez você possa ter pego todas as mulheres do mundo. Ela pode gostar de você e falar assim, nossa, ele pelo menos foi amigo comigo. E nessa questão, Everton, que você, desculpa eu te interromper, mas você acabou falando um ponto bem interessante, né? Quando nós falamos aí de Deus quer o equilíbrio em todas as coisas, e você como sendo um homem que pesquisa bastante, você acabou de citar essa sua pesquisa em 24 países, né? Ou seja, tem uma abrangência realmente expressiva, né? Você também identifica
dentro do conceito, do seu modo de viver, que são as 4 dimensões, material, espiritual, emocional e social, existe muitas vezes um desequilíbrio, a pessoa foca só no profissional e fica faltando o emocional, ou enfim. Acontece, e isso é um dos grandes fatores que gera essa separação. Como aquela pessoa não... Por exemplo, o meu projeto de ONG no futuro, que eu quero um dia, se Deus quiser, montar minha ONG, vai ser a primeira escola sem livros. Porque o que está acontecendo? A família, quando ela está estruturada, ela não ensina algumas coisas para os filhos e deixa para a escola. Só que não é a função da escola, e a escola também não está preparada para aquilo. Então fica aquela lacuna dessas 4 dimensões, fica vazio. E aí o que acontece? Você vê pessoas que focaram tão bem na material, conquistou milhões, casou cedo, não tinha maturidade para saber o que era aquilo. E aí chega lá, depois dos 30 anos, aquela história, quer voltar para compensar todo o tempo, seja traindo a esposa, ou fazer tudo ao mesmo tempo, para compensar o tempo que ele não fez. Por isso que você tem que caminhar ao mesmo tempo, buscar as 4 dimensões no mesmo tempo. Porque senão no futuro volta. Como é que você identifica, assim, que dicas você dá para o pessoal que está assistindo a gente, que de repente agora despertou, aí acendeu uma luzinha e falou, poxa, será que... isso que eu estou fazendo está pesando mais para um lado, a balança está mais para um lado do que do outro. Como é que você dá uma dica aí para o pessoal de como a pessoa identifica isso na vida dela? Você fez bastante pesquisas, aí deve ter um jeitão aí de perceber isso, né? Se a gente fosse focar nas 4 dimensões mesmo, material, você vai estar sempre sendo a sério a sua carreira. Isso é pronto, você vai ter que estudar sempre. Até os 90 anos de idade você vai ter que estudar hoje em dia, sempre. Ler um livro, compartilhar conhecimento, isso é padrão. A pessoa que achar que vai aposentar e ficar parado, não existe isso. Vai montar um negócio, vai dar aula de voluntariado, vai dar aula do que você aprendeu para outra pessoa. Você tem que manter sua vida sempre ativa, seu conhecimento. Na questão social, você tem que ter amigos, saber colegas, compartilhar, isso é padrão. Se você vive só pro seu mundo, e não é social só para se exibir, né? Você pode, às vezes, você tem que ter amigo daquele que você vai tomar um café numa padaria, até tomar uma champanhe. Você tem que ter amigos para pobres ou ricos, não importa. E é aquela história, e saber dizer não para ele, dizer sim. Não é só dizer sim. Amigo é para essas coisas. A social é isso, é você conviver e construir acontecendo, isso. Né? Então muitas vezes a gente acaba se envolvendo demais aí com algumas situações da vida porque tem uma dificuldade de falar não para algumas coisas. Tem muita gente com úlcera, cólera, porque não sabe dizer não. Os terapeutas curando que a pessoa só diz sim. E porque acha que tem que ser o salvador do mundo. Ninguém tem que ser o salvador do mundo. Faça a sua parte. Faça o seu conceito de ética. Depois sim você está pronto. É aquela máscara do avião lá, quando você entra no avião. Primeiro coloca a máscara em você, depois na outra pessoa. Senão não funciona. Não funciona. Mesmo. Você só pode salvar alguém. Se alguém está se afogando, tem que primeiro saber nadar. Sim. Hoje não, você vê pessoas querendo salvar o outro sem saber nadar. E então, aí, o foco do autoconhecimento. Também, conhecimento. Né? E aí vai para outra dimensão, que é o quê? Espiritual. Você tem que achar holisticamente qual é a sua paz. Se seja sendo ético mundialmente, para melhorar o mundo, uma sociedade como um todo, seja uma questão de uma sociedade melhorar a sua forma de consumo, a questão ambiental, seja conceito espiritual, uma religião. É achar que algo é maior do que você. Talvez você vai encontrar isso morando um tempo fora do seu quintal. Vai um tempo passar um pouco fora do Brasil, um pouco fora do seu bairro, você vai ver que você não é o centro do mundo. Você é só mais um coadjuvante na sua história. E aí sim, espiritualmente você vai ver que você é só mais uma peça. E emocionalmente é aquela história. Você não precisa casar com todo mundo. Você só tem que ser ético com essa pessoa. Saiba a hora de tirar, a hora de colocar as pessoas na sua vida. É só isso, as pessoas vão te agradecer. E eu acho assim, dentro da conduta de vida do Everton, né, muitas vezes a gente acaba falando sobre a espiritualidade, o trabalho voluntariado, e as pessoas falam, mas eu tenho uma vida super corrida, quando eu tenho um tempinho livre, eu quero mais sair para curtir um pouquinho, para espairecer. E eu achei que acredito que o Everton tenha arrumado um caminho aí ideal para conciliar essas duas coisas, né, Everton? Como é que você faz esse seu trabalho social? Eu, por exemplo, eu cheguei num momento que, por exemplo, minha carreira, eu podia crescer muito mais. Eu viajei já quase 24 países trabalhando.
Eu podia crescer muito mais, eu podia morar fora hoje do Brasil. Eu falei, não quero, eu escolhi o Brasil. Eu podia estar ganhando muito mais dinheiro do que eu podia estar ganhando hoje, poderia. Mas eu falei, não quero crescer mais. Eu sei que com isso eu me mantenho e tenho longevidade. E com isso eu mantenho meus outros projetos, minhas outras dimensões. Que adianta eu saturar tudo isso e eu não vou ser feliz nas outras? Então, chega uma hora que você tem que saber dizer não na sua cara. Olha, nem tudo que você precisa, nem tudo que você necessita, nem tudo que você deseja é o que você necessita. Você tem que saber dizer não. Porque senão você vai crescendo, você vai ser milionário, mas você não vai ser feliz. E frustrado, né? E frustrado, porque não foi. Então, assim, eu tive que fazer essa escolha. E eu faço essa escolha semanalmente. Eu recebo propostas de empregos maravilhosas. Eu recuso, não quero. Eu estou satisfeito com o que eu estou hoje. Eu posso crescer onde eu estou agora. Mas é no tempo certo. Para quê? Para conciliar com minhas outras coisas, atividades. Que é o quê? Meu voluntariado, é minha ação, minha família. E aí sim, é saber dizer não também. Porque senão você vai estar milionário, mas infeliz. E não é isso que eu quero. E nessa questão do voluntariado, o Everton arrumou uma maneira muito legal, né? Porque a gente já conversou bastante sobre isso. Você pode ter uma boa intenção de ajudar quem precisa, e você pode usar esse caminho pedindo dinheiro para as pessoas. É um caminho também, né? Mas o Everton arrumou um caminho que ele acaba mobilizando muita gente, né? E acaba colocando energia de muita gente envolvida nisso, né? Como que é feito isso? Né? O site Edeus lá, como eu citei, o edeus.org, é voltado para despertar as pessoas. O voluntariado, tem vários guias de voluntariado lá, várias entidades para fazer voluntariado e também espiritualidade. Só que um grupo de amigos, a gente montou há 10 anos já, a gente faz a cada 2 meses uma festa chamada razãosocial.org. Então é o site lá, www.razãosocial.org. Ela acontece já há 10 anos. A cada 2 meses a gente seleciona uma casa noturna, graças ao meu leque de amigos. A gente vai lá, seleciona a casa noturna e seleciona uma entidade. Vê o que aquela entidade está precisando. Por exemplo, a próxima é alimentos não perecíveis. A gente nunca dá dinheiro para a entidade, porque exatamente fazer o bem exige mais transparência, porque exatamente, vamos pensar que você está fazendo dinheiro no bolso. E eu gosto sempre de ser transparente, que eu não preciso daquilo. Eu podia fazer isso do meu dinheiro, não faço. O bom é juntar as pessoas para fazer o bem. Esse é o grande intuito, que é envolver a entidade, envolver o dono da casa noturna, os promoters e o povo indo lá. Então já teve festa que a gente arrecadou 1,5 tonelada de alimentos. Em uma festa? Numa festa, a rádio divulgando, você vê jovens chegando desde com material, fralda geriátrica, material escolar. A próxima agora, sábado, no Alibaba, na Vila Olímpia, vocês estão todos convidados. Vai ser o que? A mulher leva 2 alimentos e o homem leva 2 latas de óleo. Então assim, porque a gente não dá dinheiro para a entidade, a gente dá o que ela está precisando, onde ela mais gasta dinheiro. E aí sim aquilo dá às vezes 6 a 1 ano de estoque para eles economizarem em doações. Então com isso a gente está alcançando 3 objetivos, que é o que? Mostrar para a noite que o jovem também pode ajudar. A gente ajuda pontualmente aquela entidade e mostra para as pessoas que o que? Nos juntando, a gente pode fazer muita coisa. Não, eu acredito que eu já participei de bastante trabalhos voluntariados, né? Imagino que a festa, a balada, no final das contas, ela acaba tendo uma outra conotação, não é? Então é uma satisfação além daquilo que a gente está acostumado. Né? Porque na verdade, assim, hoje, com o ser humano tão previsível na sua carreira, no seu objetivo, ele acha que pode prever até conhecer o seu marido, e não é isso. Na noite, sua namorada na balada, não é isso. E aí que eu acho que é legal quando você sai, tente fazer as coisas acontecer, ajude as pessoas, voluntariado, seus amigos, o sucesso deles, que talvez nesse momento Deus te ajuda, ou o seu Deus que você acreditar, ele te ajuda colocando as pessoas especiais no seu caminho, através da sua energia. Mas quando você está tão obcecado no seu incêndio, no seu umbigo, você não consegue ver o que está acontecendo ao redor. Sabe? É bom você sair para curtir. Por exemplo, se você faz a semana inteira, você trabalhou a semana inteira, ralou para ganhar seu dinheiro, pagar suas contas, você merece um prêmio para você. Que é o quê? Talvez beber com seus amigos e dançar. Não vá lá preocupado com o que você vai achar seu marido, sua mulher. Vá para curtir. É o seu presente, você merece aquilo. É o seu momento, né? Não vá preocupar se você vai ficar com pessoa A ou B ou C. Esqueça isso. É o seu presente. Você tendo com essa energia boa, você vai ver que as coisas vão acontecer.
Não queira prever isso. Talvez os planos que Deus tem para você é melhor do que os planos que você tem para você. É um pouco disso. Eu li hoje também uma crônica de manhã muito interessante, né, falando sobre uma pessoa que pede ajuda de Deus para que a vida dela flua de uma maneira mais rápida, enfim, tenha mais resultados. E Deus fala, olha, você vai ali e fica empurrando aquela pedra. Né? E ele fica lá empurrando aquela pedra 1 mês, 2 meses, 3 meses e a pedra não saiu do lugar. Não sei se você conhece essa história, né? E aí um dia essa pessoa chega para Deus e fala assim, olha, Deus, né, fala para a pessoa, por que você parou? Né? Ele falou, olha, eu parei porque eu estava lá empurrando a pedra 3 meses já e a pedra não tinha saído do lugar. Né? E Deus fala para a pessoa, mas eu não falei que tinha que sair do lugar, eu só falei que era para você empurrar. Né, sair do lugar, era eu que vou proporcionar isso no momento certo. Exatamente. Né? Então faz só a sua parte ali, né? Acredite em fazer sua parte, que algumas coisas acontecem. O problema é você querer executar tudo. Então, você vê hoje em dia, eu vejo muita gente fechada para novas oportunidades. E aí você perde ondas, você perde novos relacionamentos, você vai fechando o seu grupo você não fala oi pro estranho, você vai se fechando. Isso é a pior coisa numa sociedade que a gente conquistou tudo. Sim, e a gente fala um termo, né, Everton, que é uma coisa que eu aprendi muito, né? Falar, olha, vai lá e faz a sua parte. Mas lembrando que você faz a sua parte é você estar, seja em que situação for, por inteiro. Não é verdade? Então às vezes a pessoa fala assim, eu fiz a minha parte só. E realmente eu só fiz uma parte. Então quando você faz uma parte, o resultado também vai ser uma parte do resultado. Sim. Né? Como você está falando. Então você vai lá na festa, você comprou o espírito do voluntário, entrou nessa onda, vai 100% para a festa. Vai 100%. E as coisas acontecem. Isso. E relaxe. Né? E relaxe. Não seja na minha festa, seja em outros momentos. Se você vai ajudar uma criança a fazer leitura de livros para os cegos, ou deficientes visuais, ou uma criança no hospital, esqueça de você. E aí sim, eu acho que é nesse momento, quando você esquece de você, que Deus fala assim, agora ele está pronto. Eu também acredito muito nisso. E aí você vai ver que não existe sorte. São as suas escolhas que vão direcionar o seu sucesso. Eu acho que a gente falou de pontos muito interessantes aí, né? E a questão do trabalho voluntariado que você faz, eu achei assim precioso, né? A maneira como você conduz. Sem dúvida, foi mudando o sentimento das pessoas que participam, não é, Everton? Qual que é o feedback que você tem dos seus amigos aí sobre as festas, sobre todo esse trabalho? Por exemplo, a festa já acontece exatamente há 10 anos aí. A gente já fizemos também em Porto Alegre, já fizemos em Curitiba. E se você está fora do Brasil, de São Paulo, queira fazer um dia na sua cidade, a gente sempre pergunta assim, a gente pode criar grupos de razão social na sua cidade, porque exatamente a gente quer disseminar o bem. O grupo não é meu, o grupo a gente idealizou, mas pode criar grupos em cada cidade. Mas é aquela história, você não vai ganhar dinheiro com isso. Você vai, eu não ganho dinheiro com isso. O objetivo é o quê? É um trabalho sério para fazer o bem. E aí, assim, o feedback é legal porque ele é invisível no momento assim que quando você sai ali na frente da casa noturna, que vê 1 tonelada ou 700 latas de leite Nan, cada uma custa R$15, que no final da casa R$15 mil arrecadado, você está ajudando crianças recém-nascidas durante 1 ano. Isso é maravilhoso. E a receptividade dos donos de estabelecimentos aí, né, Everton, também deve ser bem grande. Porque na verdade, primeiro eles confiam. O difícil de fazer o bem é que sempre rola desconfiança. Se eu fosse para chamar as pessoas a fazer coisa errada, já estava previsível. Mas quando você fala para fazer o bem, as pessoas já desconfiam em você. Mas aí você mostra para ele a transparência, mostra a seriedade, mostra onde nós já passamos. Ele vê assim, tá bom, eu vou confiar. E ele vê que as pessoas lotam a casa noturna, e eles ganham no consumo, que eles não ganham. Talvez uma balada que custaria, por exemplo, R$80 para entrar, naquela noite a pessoa teve entrada VIP somente com uma doação. E ele ganha em cima do consumo. E ele vê que é um público totalmente com uma energia boa. Essa é a diferença. Então ele vê assim, nossa, compensa. Hoje as casas noturnas vêm atrás da gente. Olha que bacana. Isso é muito bom. Porque ele sabe que é um público seletivo, sério, e a gente já conseguiu uma notoriedade no e-mail que a gente manda. Então, isso é legal. Então, convido vocês que conheçam o site razãosocial.org, se cadastrem lá para você
ser informado das próximas festas e exatamente as pessoas podem indicar tanto as casas noturnas, indicar as entidades que precisam de ajuda, que a gente vai lá seriamente, visita, conhece, vê o que elas estão precisando. E qual que é o critério, Everton, assim, para essas casas, né, que também com certeza tem muita gente assistindo, né, e que de repente está precisando de uma ajuda, vai entrar em contato com você através do site? Exatamente, através do site. A gente tem, no grupo razãosocial.org lá, a gente tem duas vertentes. Uma é o quê? A festa em si. Uhum. A festa em si, o objetivo é o quê? A pessoa se cadastra, tem a festa, a gente vai lá, seleciona a entidade, faz uma visita na entidade, vê o que ela precisa, que não seja dinheiro, e realmente faz uma festa em prol dela, determinado dia e tal hora. Uma área chamada agentes sociais dentro da razão social é o quê? São pessoas que querem iniciar o voluntariado e não sabem como. Não, isso eu acho muito legal, uma oportunidade, porque às vezes a pessoa não sabe para onde, né? Exatamente. Então, a partir daí, vocês podem cadastrar no agente social, lá no nosso site razãosocial.org ou no edeus.org. A gente vai dizer para você, olha, se quer, um grupo de pessoas vai contatar você e vai dizer, vem cá, que tipo de entidade você quer ajudar, onde você mora, e ele vai dar uma lista de possibilidades para você. E da mesma forma, você empresário que quer ajudar e não sabe como, a gente vai, e você quer, por exemplo, a gente teve agora situações de um empresário lá ter quase 200 quilos de arroz, quer doar e não sabe para quem. Então a gente vai lá, procura uma entidade séria que vai receber aquela doação. Não, eu acho que assim, o maravilhoso disso tudo, né? Felizmente, nós vivemos num país que tem uma abundância, uma fartura enorme. Né? Às vezes a gente vê mercados que acabam até estragando os alimentos, né? Então é mais um caminho aí para estar canalizando aí, tanto a energia de cada um, como a contribuição financeira, o alimento, seja lá como for, né? Porque é sincronizar as pessoas no bem, né? Todas as pessoas querem fazer o bem, isso eu já sentia. Como há 10 anos eu faço isso, então eu já perdi a vergonha de fazer o bem. Que no começo você fica meio tímido, assim, não. E o bom é que eu não preciso daquilo, eu tento servir de ponte, de meio. Sim. Porque eu sinto que as pessoas querem fazer o bem, elas só não sabem aonde fazer. A quem confiar para fazer o bem. Então a gente criou esse grupo, e você que está aí, que você também desconfie, cria seu grupo. Sabe? O importante é você, se você não confia, então vai lá, conheça, participe, se envolva. Agora também o que não pode é você só criticar. Porque tem a pessoa também que critica, mas também não vai lá. Isso não pode. A passividade também, eu acho que também, numa sociedade que hoje você pode ajudar, você pode ir lá conhecer. Se você não pode ajudar, também não critica. Porque às vezes, por exemplo, da nossa forma também que a gente recebe feedback positivo, tem feedback negativo. Que aí sim é a imaturidade da sociedade. Que é o quê? Do tipo, não, eu não vou porque vai ter um grupo de pessoas que eu não sei quem é. Aí eu acho que é uma forma de preconceito. Então não, arrisque isso. Arrisque. E se você são pessoas a mais para você aumentar seus ciclos. E se você e se você mora em São Paulo, você tem que ser uma pessoa de mente metropolitana, cosmopolitana. Você tem que estar pronto para ver o mundo. Você tem que estar morando em Nova York. Isso aqui é Nova York. Eu já morei em Nova York, passei em Nova York, Londres, Paris. Você tem que estar aberto a conhecer qualquer tipo de pessoa. Everton, você vê esse tipo de mobilização, assim, porque eu acho que o brasileiro tem esse que a mais para ajudar o próximo, né? Como é que isso acontece em outros países? Você percebe isso também? Não, lá fora é muito maior que aqui. Maior? Muito mais, muito mais. Lá o nível de ajuda é muito maior, e mais do que maior em termos de quantidade de material, tudo a questão. E eles vão pesquisar. Eles vão lá e pesquisam a quem estão ajudando e acompanham. Essa é o feedback que eu tenho de ações lá fora comparado com aqui. Aqui, às vezes, ele ajuda para se livrar. E não pode ser isso. É bom você acompanhar. Por isso que, às vezes, eu sempre dou a dica para o pessoal que quer saber voluntariado. Você quer fazer leitura para criança, quer ajudar em biblioteca pública, você quer fazer alguma coisa? Primeira coisa, então começa perto da sua casa. Porque se você porque aí você vê os resultados realmente. Exatamente. Né? Não vai querer ajudar. Por exemplo, se você vai fazer leitura sábado de manhã e você promete que vai ser todo a cada 15 dias ou todo sábado, faça, porque aquela criancinha vai esperar de você. Aquela criancinha vai esperar você. Se ajudar a animar uma creche, tomar conta de animais, aquele pessoal vai contar com você. Voluntariado é uma coisa séria.
Então, hoje é um trabalho sério isso. Então, se você vai falar que vai a cada 15 dias fazer isso, as pessoas, às vezes, da instituição vai contar com você a cada 15 dias para substituir talvez um funcionário. E o que eu estou achando muito interessante aí do que você está falando são esses pequenos, aparentemente pequenos gestos que você pode fazer e que causam uma diferença para as pessoas que estão à sua volta, né? Assim, às vezes a simples leitura de um livro, você disponibilizar seu tempo para fazer uma visita mesmo num local, né? Visitar idosos, enfim, tem N campos para você poder dedicar um pouco do seu tempo, né? E quando você sai do voluntariado, a pessoa que está fazendo voluntariado, primeiro mês que ela faz ali, durante 2, 3 sessões que ela ajudou alguém, o primeiro objetivo que eu acho que na maioria das pessoas que eu já entrevistei, que eu conheço, e comigo mesmo aconteceu, a primeira coisa que você você chega à conclusão é o quê? Eu estou fazendo bem para mim, não para ela. Parece que você sente assim, nossa, parece que para ela é muito importante. A pessoa que está sendo ajudada, ela sente isso. Mas para você sente assim, nossa, eu estou dando tão pouco. Um bem-estar diferenciado, né? E aí você sente isso, nossa, eu estou dando tão pouco. Só que para a pessoa é muito. Então, você sente isso. Então, por isso que é bom você continuar fazendo isso, que você naquele momento você esquece de você. E aí você vai chegar no longo prazo, porque tem gente começando voluntariado com 50 anos, e depois questiona, por que eu comecei tão tarde? E quando você vê isso, fazendo isso, você vai ver que, nossa, quando você começa a ajudar os próximos, que realmente queiram ser ajudados, você não pode ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Nunca, em situação nenhuma. Você tem que dar um tempo se a pessoa ajudar, senão deixa a pessoa te procurar. E também não querer nada em troca. É uma coisa que tem que se avaliar, você tem que avaliar em tudo. Você vai ver que, na verdade, quando você sai nessa situação, você vai lutar pelas guerras que interessam. A sua vida não vai ter mais espaço para picuinha. É uma elevação, na realidade. Você se torna uma outra pessoa. Tem, né, de pensamento. Você vai ser franco com as pessoas, você não vai ter tempo para picuinha, você só vai querer ser feliz. Hoje em dia você vê algumas pessoas muito assim, se tratando, porque você não tem doenças patológicas, doenças pseudo-conquistadas, porque está preocupado muito com você. Vai ajudar o próximo. Você vai ver que, nossa, o seu problema é... Você recomenda como uma terapia, muito. Então, Everton. Ou vai ouvir o problema dos outros, para de pensar só no seu problema. Muito legal. Olha, eu acho que a gente fez aí um círculo, né, nas 4 dimensões do Everton. Falamos sobre a parte material, onde ele contou um pouquinho da vida dele, falamos sobre a questão espiritual, sempre presente, né, sobre o emocional e o social, né. Everton, eu quero agradecer assim, infinitamente a sua presença aqui, né, no nosso programa, no Tal do Sucesso. Acho que acrescentou muito, deu muitos caminhos aí para quem quer ajudar, enfim, um outro lado mais social, né, para quem quer se desenvolver ainda, né. Reforça o site para o pessoal entrar em contato. Eu agradeço, Patrícia, o convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Quero continuar com o diálogo com vocês. Visitem meu site www.everton.com.br, Everton com H, ou www.razãosocial.org, e também o Edeus, que é o www.edeus.org. Estarei esperando para a gente continuar o contato e eu quero que você ajude também a gente melhorar esse mundo para todos. É isso aí, eu quero agradecer a você, internauta, que está acompanhando o meu programa. Eu tenho tido ótimos feedbacks, estou muito feliz com o resultado, né? Lembrando que o Tal do Sucesso, ele é um programa que vai ao ar ao vivo pela Clique TV às quartas-feiras, às 14 horas, tá? Então eu conto com a audiência de vocês na próxima quarta-feira. Um beijo a todos e até lá! Flip TV.